Boa madrugada para você que também tem insônia ou está ainda muito estressado em virtude dos acontecimentos desse final de gauchão muito polêmico. Vamos falar sobre o Internacional e as últimas informações do Clube do Povo, porque poderemos ter desfalque nos próximos jogos do Inter daqui para frente, mais um atraso de pagamentos que o Internacional tem, um jogador que vai permanecer no estádio Beira-Rio, além de falarmos sobre a súmula do Grenal 451. Te peço para deixar o like, se inscrever no canal se não está inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e conto com a tua interatividade aqui nos comentários. Vamos direto ao que interessa, porque temos muitas informações para tratar aqui neste conteúdo. Fica comigo até o final desse vídeo. Informação do portal El Espectador Deportes de Montevideo, Uruguai, dá conta de que o goleiro Sérgio Rocher apareceu em uma pré-lista de convocados da seleção uruguaia para a disputa de alguns amistosos que vão ocorrer no final do mês de março. Ele que é o titular absoluto da meta uruguaia e com certeza estará na lista de convocados do técnico Marcelo Bielsa para a Copa que acontece na metade deste ano de 2026. E os amistosos da seleção uruguaia serão contra a Inglaterra no dia 27 de março e contra a Argélia no dia 31 de março, respectivamente. E o que acontece? Em virtude do segundo amistoso ser realizado em Turim, na Itália, dificultando assim a logística para o retorno imediato do Rocher, ele provavelmente vai desfalcar o Inter na disputa da nona rodada do Brasileirão, que vai ser contra o São Paulo no Beira-Rio. Data base da partida indicada pela CBF é para o dia 1º de abril, ou seja, ele vai muito provavelmente jogar no dia 31 de março contra a Argélia, e aí para retornar a Porto Alegre vai demorar um pouco, não chegaria a tempo para partida. Até o período reservado para os amistosos, o Inter terá 4 jogos do Brasileirão: Atlético Mineiro fora, Bahia em casa, Santos fora e Chapecoense em casa, certo? Então, antes dos amistosos, o Rocher vai poder estar pelo Internacional, representando o Inter nessas 4 partidas, mas depois não deve estar à disposição para o jogo contra o São Paulo, tá certo? Sobre o Sérgio Rocher era isso. E falando de atrasos do Internacional, mais uma vez, infelizmente, sabemos da situação financeira delicadíssima do Clube do Povo, e dessa vez é referente à contratação do Benjamin, o Benja, volante ganês, que foi destaque do Internacional no início do gauchão, demonstrando muita habilidade, muita técnica, camisa 8 nato, digamos assim, mas que nesse momento se recupera de lesão. Está um bom tempo parado, na verdade. O Inter está com um pagamento de 3 prestações da compra do ganês atrasados. E como foi essa negociação? Só para a gente detalhar aqui como é que funcionam esses pagamentos aí do Internacional pelo Benja. Ele chegou ao Inter em 2024 para um período de testes e o Inter o adquiriu junto ao seu antigo clube, o Dansoman Wise Eleven Football Club. E desde então está atuando nas categorias de base, teve chance no profissional, e esse pagamento, esse acerto, essa contratação em definitivo do ganês foi de 140 mil euros, cerca de 844.200 reais na cotação atual, e esse pagamento dividido em 8 parcelas de 17,5 mil euros, 105.500 reais. O Inter pagou a primeira parcela, mas atrasou a quitação de junho, outubro e fevereiro. A próxima parcela vence em junho, ao todo são cerca de 316 mil reais atrasados. Informação do colega Walter Júnior de GZH. E essa contratação em definitivo do Benja foi com o Inter adquirindo 50% dos direitos econômicos do jogador, a outra parte pertence ao seu antigo clube, o Dansoman. E aí, a partir desses atrasos, dessas 3 parcelas, o Dansoman cogita entrar com uma ação junto à FIFA para receber os valores devidos. E aí é mais um caso que evidencia essa situação complicada que o Internacional vive. Recentemente tivemos o transfer ban interacionado na FIFA por conta de um atraso referente ao pagamento ainda do Wanderson, né? O Inter se manifestou na última sexta-feira em uma nota divulgada no site do clube, dizendo que efetuou o pagamento, mas por conta
dos países, Rússia e Ucrânia, estarem em guerra e o antigo clube do Wanderson pertencer a uma dessas nações, a parcela foi devolvida por conta das questões bancárias lá, que estão restritas, enfim, são as restrições bancárias internacionais devido à guerra. Então, o pagamento foi devolvido. O Internacional diz que está tentando achar uma forma para efetuar o valor, a prestação que estaria faltando. Já teria feito em dezembro e aí acabou tendo o valor devolvido, mas diz o Inter que está trabalhando para poder quitar essa dívida, digamos assim, mesmo que já tenha os valores necessários para quitá-la. É realmente essa situação que está impedindo, diz o Internacional. Então, é basicamente isso sobre o Benjamin Arhin. E a permanência desta segunda-feira, divulgada pelo Internacional, é de Vitinho. Ele que pertencia ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, tinha contrato com os ucranianos até junho, até o final de junho desse ano, e aí a partir de janeiro já poderia assinar um pré-contrato. Inclusive, foi noticiado há alguns meses que ele já teria assinado um acordo prévio com o Santos. Não me lembro agora exatamente o veículo que divulgou essa informação, Diário do Peixe, Diário, enfim, alguma coisa assim o nome. E aí, no fim, na verdade, o Inter sabendo, ou melhor, sabendo não, mas o Inter tendo a palavra do Vitinho de que ele gostaria de permanecer em Porto Alegre, que estava muito bem adaptado, trabalhou nos últimos dias, nas últimas semanas, quiçá meses, para contratá-lo em definitivo. E aí o comunicado desta segunda-feira foi de aviso que o Inter chegou ao acordo para a permanência do atacante, que vai permanecer em Porto Alegre até o ano de 2030. Ele soma 60 partidas, 14 gols e 2 assistências com a camisa do Clube do Povo. Ele também foi importante peça na conquista do Gauchão do ano passado, decidindo os 2 jogos das semifinais contra o Caxias, fez gol na Libertadores contra o Bahia também, no último jogo da primeira fase, e esse ano não tem tido o mesmo aproveitamento de gols, é verdade, mas tem, digamos que, um papel muito importante no esquema tático do Pesolano. Ele, além de ajudar no ataque, também recompõe na defesa, na organização defensiva do time do Pesolano, ali no 5-4-1, ele atua como um ala na defesa, ao lado ali do Bruno Gomes, para poder fazer uma composição melhor ali e congestionar aquele lado direito para que os adversários não superem a defesa do Inter por aquela lateral. Então, é basicamente isso sobre o Vitinho, permanece no Inter até o ano de 2030. E a súmula do Grenal 451 foi divulgada pela Federação Gaúcha de Futebol e mostra muitas reclamações, muitas ofensas aqui, na verdade, dos dirigentes do Internacional ao árbitro Rafael Klein. Aqui, citado primeiramente, o diretor executivo do Inter, Fabinho Soldado, afirmou, abre aspas, durante todos esses anos que estou no futebol, nunca foi tão roubado como estou sendo hoje. E o membro da pasta de assuntos jurídicos do Inter, Jorge Roberto Cunha de Oliveira Filho, também proferiu frases contra a arbitragem. Tu é um ladrão, tu está nos roubando, seu filho da P. Então, isso aconteceu justamente na saída da arbitragem para o intervalo, passando ali pelo túnel. Inclusive, antes do primeiro tempo encerrar, eu estava posicionado lá nas tribunas do estádio Beira-Rio e pude ver o Fabinho Soldado atrás da cabine do VAR, fora do túnel de acesso, já ali muito insatisfeito com o que estava acontecendo até aquele momento da partida. O lance de pênalti no Alan Patrick, que acabou sendo anulado depois da revisão ao VAR, vocês vão poder conferir, ou melhor, já devem ter conferido o último conteúdo do Vaga falando sobre o áudio divulgado pelo VAR. Então, os dirigentes do Internacional citados na súmula por terem proferido xingamentos ao árbitro e à arbitragem como um todo durante o Grenal 451. Além disso, o documento oficial também aponta que objetos foram arremessados ao campo de jogo. Ali aos 49 minutos do primeiro tempo, a arbitragem relata que garrafas e copos contendo líquidos vindos de local em que se encontrava a torcida do Inter foram arremessados em direção ao campo de jogo. 4 minutos depois, quando o Grêmio marcou seu gol, um isqueiro foi arremessado em direção aos atletas da equipe. Por fim, aos 34 do segundo tempo, sinalizadores foram acesos no local em que se encontrava a torcida do Inter.
e a súmula também relata que após pedido no sistema de som foram apagados, né? Sempre tem essas orientações durante os jogos no Beira-Rio, pedindo para que os sinalizadores sejam apagados quando são acendidos, né? É uma proibição que pode, inclusive, gerar multa para o Internacional e outras sanções aí pelas instituições devidas. Então era isso para o vídeo de hoje, pessoal. Vou ficando por aqui. Próximo conteúdo do Vaga pela Manhã vai te trazer mais informações do Internacional, repercutindo mudanças que devem ser feitas no time e também atualizações sobre essa questão do transfer ban do Internacional, o que está acontecendo, como é que o Inter está se movimentando nos corredores do estádio Beira-Rio para resolver essa situação quanto antes. Afinal de contas, são problemas que prejudicam e muito a imagem do clube e já não é de hoje que vem acontecendo. Aquele abraço, fui!